Olá, 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 boa noite. Hoje é 27 de outubro de 2020. Estamos começando mais uma live aqui no nosso canal Chega de Medo e Ansiedade. E o tema de hoje é o poder da mudança na ansiedade. E promete essa live porque a gente vai ter um desafio aqui para você com relação a isso. Eu sou Sandra, sou psicóloga, especialista em tratamentos para ansiedade e já tô te dando boa noite, você que está ao vivo e você que está aqui assistindo no gravado com a gente no nosso canal do YouTube ou no nosso canal do IGTV. Olá, Fernanda, boa noite, Rita, boa noite, Vera, sejam todos muito bem-vindas. Dá um joinha para mim se a transmissão estiver ok, se o vídeo e o áudio estiverem chegando bem para vocês. Boa noite, Rosana, bom tê-las aqui. O desafio começa já com relação à mudança, tá? Eu tô aqui com uma garrafinha de água, todas as lives, absolutamente todas as lives, obrigada, gente. Nós falamos sobre a questão do beber água. Eu te pergunto, o quanto de água você ingere por dia, né? Eu sempre estou com uma canequinha, mas hoje eu trouxe aqui uma garrafinha cheia que tem 510 ml, tá? Não estou fazendo propaganda, não. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Eiko. Deixa eu ver quem mais. Boa noite, Nadir. Ótimo, boa noite, Vinícius. Então, eu tô com uma garrafinha de água aqui, tá? Por quê? Porque a gente vai tomar um desafio para nós hoje e isso deve durar na sua vida. Se você dizer, ok, tô topando o desafio da mudança, de você, pelos próximos 21 dias, aumentar, dobrar o seu consumo de água. Se você já toma 2 litros de água por dia, o que eu duvido muito, eu não tô falando para você dobrar, tomar 4, porque daí também o exagero não é bom. 8 ou 80 não funciona. O legal é o caminho do meio, certo? Mas a gente tem que fazer um cálculo do seu peso vezes 0,33, que é o número de mililitros que você vai tomar de água. Mais ou menos, tá? Seria, por exemplo, uma pessoa de 90 quilos tomaria 3 litros. Então, se você tem 60, você vai tomar em torno de 2,5, 2 ponto alguma coisa, ok? Essa garrafinha, então, tem 500. Isso significa que ela corresponde praticamente a 1/4, 1/5 do consumo por dia. E a gente vai ver se a gente consegue tomar essa garrafinha aqui durante toda a live. Então, assim, eu não vou mais convidar você para tomar água, vai ser mandatório, tá? Por quê? Porque a água faz parte de um dos processos fundamentais para a nossa saúde. A água ajuda a limpeza. Nada funciona bem se estiver sujo, se estiver poluído, se estiver intoxicado, muito menos o seu cérebro. E a gente sabe que os processos químicos que acontecem aí na sua cabeça, no seu cérebro, impactam o corpo como um todo, impactam inclusive sua mente, impactam o nível de cansaço e, portanto, o nível das suas emoções, o nível do seu medo. Então, vocês vão me ver parar e tomar água. E quando eu tomo, o que você faz? Brincadeira do siga o mestre. Se você nunca brincou isso na sua vida, aqui onde nós estamos, na região sudeste do Brasil, nós estamos em Indaiatuba, em São Paulo, aqui é muito comum a gente brincar de siga o mestre. Então, o que o mestre fala para fazer, a gente faz. Então, vamos beber mais um gole d'água. É legal estar com água na garrafinha? Não, sinceramente não é. O plástico não é legal, muito menos garrafas de alumínio, tá? Infelizmente não é bom, porque você vai poluir o seu organismo com um metal pesado, que é o alumínio. Mas é bom por quê? Porque você vai conseguir mensurar a quantidade de água que você tomou na próxima hora. Então a gente tem que sair dessa live, que tem a duração de 60 minutos, com vontade de ir no banheiro para fazer xixi. E a gente vai ver depois a cor do xixi. Como é que tem que estar a cor do xixi para saber se você está hidratada, se os processos mentais e químicos estão rolando bem dentro de você? Tem que estar claríssimo. Tem que estar quase transparente, um amarelinho bem claro. Amarelo forte é sinal de desidratação. É sério, muito sério.
Então, a mudança que eu convido você a fazer é você dobrar o consumo de água. Se você só toma 1 copo por dia, você vai dobrar para 2 copos. Se você toma 1 litro, melhor do que 1 copo, mas ainda não é suficiente. Você vai dobrar para 2 litros, ok? Boa noite, José Cardoso. Opa, tô engasgando aqui. Boa noite, Valéria. Boa noite, Leila. A Stephanie tá dizendo assim, tomando bastante água nesse calor. Então, tem uma pessoa que eu atendo que ela fala assim pra mim, Sandra, eu tomo bastante água. Eu falei, é mesmo? Então tá, então vamos inventariar, que é medir, mensurar o quanto você toma de água. Daí depois ela voltou no outro dia e disse assim, sabe quanto que é o meu bastante? 1 litro. Porque ela toma praticamente 2 copos, 1,5 copo de manhã, mais esse tanto à tarde e um pouco mais à noite. Entende o que eu tô falando? A gente não sabe o que de fato a gente toma, a quantidade. Ah, Sandra, suco vale? Não. Chá vale? Não. Água é a água que faz a limpeza. Todas as outras coisas, você corre o risco de ter que usar água para limpar o seu organismo. Especialmente se você toma, por exemplo, um chá verde, um chá mate, como é o chá que eu gosto muito, principalmente se você está no Rio Grande do Sul e você toma tererê, você toma chimarrão, isso você está sim tomando líquido, mas não necessariamente fazendo o processo de hidratação que eu estou convidando a você, que eu estou desafiando você a fazer, beleza? José Cardoso, você tá me parabenizando, mas hoje, ó, não foi ela que fez minha maquiagem não, né? Não foi Make by Vicky hoje não, foi só eu mesma. E se você reparar, tá tudo diferente. Eu meio que prendi meu cabelo, meio que não, meio que me maquiei, meio que não. Por quê? Porque a gente vai falar de mudança. O que é mudança? Como é que a gente olha para mudança? Eu, antes da live, eu fiz uma pesquisa no dicionário, né? Que eu tenho, inclusive, um dicionário aqui na estante, para saber o que significa mudança. Olha só o que significa mudança. O mais básico, tá? Troca de lugar, seja país, região, residência, para outro. Transferência de móveis, né, de objetos para um novo local, deslocamento, modificação, variante, volta-face, afastamento, desconjuntamento, desencaixe, deslocação, diástase, distrofia, exartrose, luxação, movimento, mudança é movimento, transferência, transposição, alteração, comutação, conversão, metamorfose, muda, mutação, permuta, permutação, reforma, reformação, remanejamento, remodelação, remodelamento, resnuda, reviramento, reviravolta, substituição, transfiguração, transformação, transmutação, troca, variação, viravolta, dialeto, diferença, mudança, diferença, matriz, vira-face. O que a gente, quando ouve qualquer desses sinônimos, isso implica na sua ansiedade? Me coloca aqui no chat, por favor. Você fica como diante da sua mudança? Você gosta, né? Chega bem, chega ruim. A Stephanie tá dizendo assim, kkkk, exatamente, a gente tem que mensurar a quantidade mesmo, a gente pensa que é bastante, mas não é o suficiente, exatamente. Muito bem colocado, suficiente. Boa noite, Nildinha. Então, para você, mudança significa o quê? É um aspecto positivo ou é um aspecto negativo? Quando a gente se deparou aí com a questão do Covid, e nós tivemos que mudar nosso estilo de vida, nossa rotina, nossa forma de ir e vir, né? Inclusive a nossa liberdade. Isso soa positivo ou negativo para você? Na verdade, mudança é a certeza que a gente tem da vida. Como vocês viram, eu li lá dentro de todos os definições,
Mudança significa movimento. Vida é sinônimo de movimento. Então, mudança é uma constante. Olha só que coisa mais paradoxal. Mudança é uma constante na nossa vida. O tempo todo nós estamos mudando. Nós não percebemos, muitas vezes a gente só percebe quando a gente tem um tempo maior. Por isso que é importante a gente mensurar. Mas a gente está o tempo todo modificando. O tempo todo nós estamos no movimento. E quando a gente não se movimenta, quando a gente resiste à mudança, nós adoecemos, porque nós estamos na contramão da vida. Então, vou falar novamente. Toda vez que nós não modificamos, nós adoecemos, porque nós estamos resistindo ao movimento da vida. Então, se tem uma coisa que a gente sabe quando a gente está aqui nesse planeta, se tem uma certeza que eu posso te dizer hoje, é que você vai morrer. Segunda certeza é que até você morrer, todos os dias vão ser diferentes. Não importa se você tem o mesmo quadro de doença, não importa se você tem o mesmo estilo das coisas, mas tudo vai mudar na sua vida. Tudo muda. Vida é movimento. E o problema é que nós, seres humanos, não gostamos de mudança. Mudança gera ameaça. Mudança gera medo e, portanto, incrementa a ansiedade. Aumenta a ansiedade, já que a ansiedade é o quê? Medo. Medo de algo que está no futuro. Então, toda vez que a gente está num processo de mudança, mais forte, menos forte, não importa a intensidade, a gente está sob ameaça. Por quê? Porque é um próximo passo que você vai dar desconhecido. Tudo que é seguro, que é constante, nos é familiar. Então, o que a gente está falando? Que a gente vai tornar a mudança algo familiar. E com isso, como ela fica constante, fica familiar, a gente não entra em sofrimento. Ok? A Nildinha está dizendo assim, amo mudanças, não curto rotina. A Vera está dizendo exatamente o oposto. Tenho medo de mudança. E aí, a Eiko está dizendo assim, adoro mudança. Movimento gera energia. A Valéria está dizendo assim, não gosto de mudanças. Sandra, a ansiedade dá muita tontura. José Cardoso está dizendo. Se você está me perguntando, sim, dá sim. Ela pode desestabilizar e você ficar tonto. Pode ser inclusive de remédio, né? Se você está tomando muito ansiolítico também, você fica com uma certa instabilidade. Ou pode ser que você está com outro sintoma, com uma outra patologia que pode ser alguma coisa ligada à labirintite. Então, a gente sempre precisa pensar em várias coisas. Bom, a Stephanie está dizendo assim, por que qualquer problema que acontece na minha vida já ataca a minha ansiedade, muda totalmente o meu psicológico e me sinto totalmente estranha. Problema significa o quê? Mudança. Certo? Você vai lá e tem alguma coisa que te desafia, ou seja, que está te pedindo para quê? Para você mudar. Qual que é a primeira reação que a gente tem? Será que eu vou dar conta? A dúvida gera medo. Se é uma mudança positiva, eu estou acompanhando uma pessoa que está fazendo uma mudança de estado civil. Ela está solteira e ela está se casando. E a gente tem trabalhado todas as sessões, há praticamente um mês, essa questão dela mudar. Ela diz assim, Sandra, eu não tô me entendendo. Eu sempre quis isso, eu sempre sonhei com esse momento, eu sempre quis que eu pudesse ter um homem que me pedisse em casamento, que imaginasse como seria, e a gente tá alugando apartamento, tá mobiliando, tá ficando legal, e eu tô não aproveitando, eu estou tensa. Eu deito, minha cabeça parece que fica... E eu tô, parece que dentro de um vespeiro. Eu não consigo parar de pensar. E sabe o que está acontecendo? Tá chegando as cadeiras batidas, a mesa chegou errada, tá tudo dando errado. O box não deu certo, tá tudo dando errado. E aí, o que acontece quando a gente vê isso acontecendo? Aumenta ainda mais o quê?
um medo, porque parece na nossa leitura, meu Deus, eu tô indo mudar. É algo que eu quero, só que nada tá dando certo. Então isso parece que é o quê? Parece que é um sinal de que o negócio vai ser difícil. Mas ela tem um relacionamento difícil com o namorado? Não, é um relacionamento ótimo. São duas pessoas que se encaixam muito bem, que têm realmente paixão e amor e amizade na relação. Mas estão entrando num desafio, num problema, numa mudança, num novo movimento. Isso gera o quê? Frio na barriga. Ameaça. Será que eu vou conseguir? Como será que vai ser? E se acontecer tal coisa? E se Você lembra do e se, que tanto nós falamos, que faz parte do quadro da ansiedade? Diante de uma mudança, a gente começa a ver várias opções acontecendo na nossa frente. E você sabe o que vai acontecer? Não, não sabe. Por quê? Porque é o desconhecido que se aproxima. Só que a gente, quando tem uma crença negativa a nosso próprio respeito, que é o que a gente chama de crença de identidade, a gente começa a desconfiar da nossa capacidade. E aí o que acontece? Nós vamos tomar mais um gole de água. Por quê? Porque a nossa meta é dobrar a quantidade de água, certo? E você vai ver como a gente pode usar a mudança a nosso favor. Porque quando você sabe que mudar é uma constante na vida, que a gente está o tempo todo em movimento, mas se a gente não enxerga isso e não se movimenta, a gente é empurrado. E o que a gente quer é a nossa vontade fazendo a mudança. Então, se eu tenho vontade, sim, de ter saúde, primeira coisa que eu tenho que saber é que eu preciso ingerir mais água. E é fácil mudar isso. Vamos combinar, né? O que custa você deixar uma água do seu lado? Se lembrar, o que custa você botar no seu despertador do celular para você? Tome água. Então, quando a gente decide a mudança, a gente usa o movimento para nos jogar adiante. A gente usa o movimento nos impulsionando para frente, e não a gente tendo que ser empurrado, jogado para aquilo. E aí a gente é dono do nosso poder, a gente é dono da nossa vida. Então toda vez que você usa o movimento, a mudança a seu favor, escolhendo novos caminhos, tomando novas atitudes, que sejam atitudes conscientes, por exemplo, achando que você pode respirar melhor e começando a treinar isso, você está favoravelmente usando algo que vai acontecer, querendo ou não, a teu favor. Antes que a vida te empurre, antes que você tenha uma pedra no rim e aí você vai ter que tomar água. Mas pior do que tomar água, você vai ter que ir no médico, você vai ter que quebrar a pedra, você vai ter que tomar remédio, você vai ter que... Enfim, vai gerar sofrimento. Então, como eu sei que é possível e que a vida, se eu não mudo, a vida vai me forçar a mudar, porque a gente muda, né? A gente diz assim, mudar dói, não mudar dói muito mais, né? Só que essa crença, mudar dói, não mudar dói muito mais, significa o quê? Que você está à mercê do movimento. O que eu tô te convidando quando eu faço esse desafio para você, simples de tomar mais água, é que você seja o agente da mudança. É você que vai fazer a mágica, é você que vai dar o tom da mudança, o jeito da mudança, o ritmo da mudança. E sabe o que isso ajuda você? Você fala, tá claro, vou tomar mais água. Não, eu tô falando no conceito geral. Quando a gente muda e é agente da mudança, o que ajuda você é que você adquire autoconfiança. E aí, gente, muda a sua crença sobre você mesma, que é a crença de identidade, que era uma crença, eu não consigo, eu não dou conta. Você começa a falar o que para você? Eu consigo, eu dou conta, é possível, eu sei, eu já fiz isso uma vez. Então você vai reforçando sua autoestima, você vai reforçando o seu poder pessoal. E aí, se vem uma mudança como essa que nós vivemos nesse exato momento, fica muito mais fácil de lidar, porque você tem a sua autoconfiança, ok? Aí, vamos lá ver todas as coisas que estão nos dizendo. Estamos aqui com uma pessoa nova, Toshi Sudo. Diz perdão do fundo do coração se eu falei errado o seu nome, mas se você tiver aí,
né, ainda conosco, né? Porque no Instagram a gente sabe que entram muitas pessoas e saem muitas pessoas, é um público que a gente chama de um público flutuante, que vai mudando, né? Se você tiver aí, você me corrige se eu falei errado, tá? A Fernanda tá dizendo assim, mudança é excelente, mas o medinho de se jogar. É isso mesmo. Olá, Fabi. Flavinha. Olá, Mari. Bom, a Valéria está dizendo assim, oh meu Deus, isso é perseguição. Exatamente. É perseguição? Sim. É para você também, Valéria. A Valéria a gente já sabe, porque ela já colocou isso a público em outras lives, que não toma água. Então, assim, ó, já tomei, tá por aqui, ó. Já tomei esse tanto aqui de água, porque tava bem na boquinha. E você? Quanto que você tomou de água aí? Me coloca aqui nos comentários. Quanto que você colocou de água? Boa noite, Alex. Palermo Arquitetura. Seja muito bem-vindo. O fato é que, você gostando ou não, água é vida. Então, se a gente pode fazer algo que a gente vai ingerir, que vai movimentar o processo de limpeza em nós, por que não? Por que não? Por que não a gente, de certo, fazer as pazes com partes nossas que a gente tem deixado de lado? Por que não você olhar, por exemplo, para como você tem se tratado? E que mudanças na sua forma de se tratar você precisa fazer? Será que você precisa parar de reclamar? Ah, Sandra, eu não reclamo tanto. Só que eu vou te dizer uma coisa. O bom é inimigo do ótimo. A gente tá aqui na vida para realmente desfrutar. Você quer sobreviver? Você quer viver? Ou você quer ter uma vida extraordinária? Ih, Sandra, eu sofro de ansiedade. Você vem falar de vida extraordinária? Isso tá tão longe de mim. Tá não. Isso é possível para todos nós, desde que de fato a gente decida que quer isso. Mas se você acha que vai custar muito, então não reclame, porque você está tendo aquilo que você está fazendo por você. A gente não recebe um resultado diferente daquilo que a gente colhe. A gente não semeia um tomate e vai colher melão. Ah, Sandra, mas eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Você tem agradecido? Você tem se inspirado em pessoas que realmente elevam o seu bom humor, o seu astral? Que tipo de músicas, por exemplo, você tem escutado na sua vida? Músicas que te levam para baixo, músicas que te levam para cima? Que tipo de escolhas você faz quando você vai se alimentar? Cuidar da alimentação é algo prioritário para quem quer viver uma vida boa, uma vida extraordinária, ok? A Valéria tá dizendo assim, eu não peguei água, não sai da cama faz 4 dias. Mentira, Valéria. Pelo menos para fazer xixi você sai. Mesmo que você esteja ingerindo pouca quantidade de água. Então, toda vez que você sair da sua cama para fazer xixi, espreguiça. Estica o braço, leva o corpo, põe a mão na cintura, eleva o queixo e eu te garanto que por 10 segundos que seja, você mudou seu estado emocional para melhor. Por quê? Vamos pegar um gancho. Boa noite, Sinara. A Tatiane está dizendo assim, eu estou tentando um dia após o outro, sofro de ansiedade, depressão e pânico. Tatiane, a gente não tenta, a gente vai lá e faz. Enquanto a gente está tentando, a gente está deixando a mente nos dominar para aquilo assim, ai, será que eu consigo? Quando a gente vai e faz, a gente diz para a mente assim, ok, enquanto você fica pensando aí, se vai dar conta ou não vai dar conta, eu já fiz. Né? A gente precisa saber que nós somos maiores do que essa mente que a gente conhece, essa mente racional, que muitas vezes, ao invés de nos ajudar, sabe o que ela faz? Nos atrapalha. Então, o que eu dizia para Valéria, para ela? Deixa eu me afastar um pouquinho. Estão vendo legal? Faz assim para mim. Esse é aqui símbolo infinito, né? Infinito, um símbolo do infinito. Então, eu tô dizendo assim, a hora que você levantar da cama, faz um espreguiçamento, coloca as mãos na cintura, olha para o espelho, levanta o queixo e, se possível, dá um pequeno sorriso para você.
Você vai modificar o seu estado emocional em 10 segundos que seja. E depois você vai continuar na merda, com perdão da palavra? Vai continuar. Mas por 10 segundos você esteve aí. Legal, gente, obrigada. Você esteve numa posição diferente. A nossa vida são empilhamentos disso daqui. A nossa vida são empilhamentos de infinitos. Nós estamos a todo momento circulando nisso. Por isso que dá para dizer que a vida é movimento, que a vida é mudança, porque a gente não está aqui numa situação de só aqui em cima, só aqui embaixo ou só aqui no meio. Quer ver a nossa respiração? Eu inspiro, expiro. E aqui nesse ponto eu estou de pulmão vazio. Eu inspiro, eu expiro, eu inspiro, eu expiro. Ah, toda vez sempre igual? Não, é um empilhamento. Eu vou fazer isso e vou cada vez mais num crescente, numa vertical, né? A linha do tempo, ela está nessa vertical aqui. Então, a cada vez mais eu estou. Mas o que que acontece na nossa vida, né? O que que acontece? Muitas vezes a gente está aqui no nosso caminho, na nossa vida, e de repente acontece um trauma aqui, ó. Acontece alguma coisinha aqui que faz uma marca difícil, uma marca negativa, uma marca de sofrimento, uma marca de dor. Tem aqui, ó, uma marca de dor. Então eu vou por aqui, venho por aqui, vou por aqui e aí eu novamente caio aqui. Sabe qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é como se fosse estacionar aqui, porque isso daqui, com o tempo, se torna uma marca cada vez maior. Não é assim com você? Diz aí com um joinha se dentro da sua história da ansiedade as coisas foram piorando. Não é? As coisas que vão parando a energia, elas vão aglomerando. Elas vão ficando cada vez mais intensa. Por quê? O que eu falei para vocês? Quando a gente não muda, a gente adoece. Então é como se a gente andasse aqui e ficasse travado num ponto. Toda vez que a gente tem um bloqueio da energia, nós vamos ter dor, sofrimento e tudo aquilo que faz parte disso. Doenças, acidentes, mais traumas. Então a gente fica simplesmente travado dentro do nosso fluxo de energia. E com muito medo do que vai vir. Mas a gente pode, sabendo disso, acelerar o processo. Certo? Bom, vamos ver o que as pessoas estão dizendo. E eu faço a convite, né, para Tatiane, faço convite para Valéria, faço convite aí para todos nós aqui que estamos ao vivo e para você, se você estiver no gravado, depois da live subir para o YouTube e para o IGTV, para você ingerir água. Ó, já tá por aqui minha água, tá? A gente tem ainda mais alguns minutos para poder ingerir tudo isso daqui, ingerir saúde, ingerir vida. Sandra, mas eu não gosto de água. Ué, experimenta se você vai para uma temperatura mais quente, mais fria, mais gelada, com um cubo de gelo. Às vezes a gente precisa enganar o nosso cérebro. Às vezes você não gosta de água, mas se você coloca num copo mais legalzão, vai melhor. Então, você precisa saber também quais são as coisas que te impulsionam para ter uma mudança mais fácil. Mudar não precisa ser doído. Mudar não precisa ser tipo um parto a fórceps. Não precisa ser uma coisa, ai meu Deus, eu tenho o quê? Aliás, no eu tenho o quê, né? Convido você a ouvir o áudio de hoje do Telegram, que por acaso fui eu que gravei, um dia sim, um dia não, né? Eu estou lá, no outro dia sim, no outro dia não. Quem está lá é a minha companheira e amiga Inês. Eu dizia exatamente isso, para você sair do tenho que. Qual é a alternativa? Eu tenho que mudar? Não, eu posso mudar. E aí o poder tá para você. E aí você adquire a sua força e o controle da sua vida. A Tatiane está dizendo assim, se eu não tomar o remédio para dormir,
É terrível, fico acordada a noite inteira. Bom, Tatiane, nós temos uma live que a gente fala sobre o poder do sono na ansiedade, que é legal você ver. Tem uma outra live que fala o poder dos ansiolíticos na ansiedade, que também é interessante você ver. E tem alguns vídeos que falam, né, no nosso canal do YouTube, o Chega de Medo e Ansiedade, que falam exatamente sobre a questão dos ansiolíticos, do sono e como isso tudo fica complicado, porque os ansiolíticos utilizados por mais de 6 semanas, eles causam o que a gente chama de dependência. Então você fica aí à mercê da medicação, se sentindo praticamente escrava, né? E aí isso entra dentro da sua vida como um ponto que não muda. Só que o que acontece com a questão dos ansiolíticos? Você tende a ficar acostumada a eles, né? Por isso que a gente fala de dependência. Então, você pode usar outras ferramentas para você startar a mudança aí no seu cérebro. A gente tem um programa chamado Programa Chega de Ansiedade, que é um tratamento online que tem a duração de 21 dias. Quando eu comecei essa live desafiando vocês a ingestão de água, a dobrar a ingestão de água, eu falei por 3 semanas. A gente tem alguns números, né, de necessidade de tempo para fazer um processo de mudança. Então, se a gente está falando de mudar, você precisa incluir novos hábitos dentro daquilo que você quer mudar, por pelo menos uma sequência, né, sem interrupção, de 3 semanas inteiras, ou seja, de 21 dias. Por quê? Porque dentro desses 21 dias, você consegue sensibilizar a sua linha neuronal, os seus neurônios. Você vai criar um caminho dentro do seu cérebro para aquele novo hábito. E esse caminho precisa ser trilhado por 21 dias, tá? Então, não acredite que a mudança é assim, no estalar de dedos. É rápido se a gente for pensar que só são 3 semanas, mas o trabalho dentro dessas 3 semanas precisa ter consistência, ou seja, você precisa repetir. A gente diz que a repetição é o que te torna mestre. Você quer ser mestre no seu sono? Repita um padrão por muito tempo e repita novamente, repita novamente. Portanto, se você quer se tornar hábil, por exemplo, nesse desafio de dobrar a sua quantidade de água, o que você precisa fazer? Todo dia se lembrar disso e realmente se monitorando. Eu já tomei, ó, tudo isso daqui. Para mim é fácil tomar água? Sim. Para mim é fácil tomar água. Eu sou uma pessoa que mais incentiva a tomar água, todo mundo, né? Todo mundo que é meu paciente já viu esse símbolo do infinito e já me viu falando de água, porque são princípios básicos, né? Quando a gente vai começar qualquer tipo de coisa, a gente tem que saber quais são os princípios básicos. Qual é o jogo? Qual é a regra do jogo? Qual é a regra do jogo para você viver bem? Você sabe? Se você não sabe qual é a regra do jogo para viver bem, como é que é possível alcançar o estado de estar bem, de viver bem, né? De ter uma vida extraordinária? Você não sabe quais são as regras do jogo, aí você fica à mercê, achando que depende de sorte ou de azar, não é? Tá surgindo uns coraçõezinhos, então tem gente concordando comigo, certo? Olá, Camila, tudo bem? A Elizabeth está dizendo assim, né? Esta semana me deu crise de pânico, medo, estou tremendo, muito suor, obsessivo, me ajuda, por favor. Elizabeth, te ajudo já, né? Eu não vou entrar nisso, tá? Porque por uma questão de tempo mesmo, mas existe uma técnica que te tira desse quadro de ansiedade em 10 minutos, tá? Essa técnica se chama respiração dos 5 passos, que foi batizada com esse nome por mim e pela Inês, ou, como a gente já sabe, é uma respiração que é diafragmática e que é com exalação prolongada. Essa respiração, tá? Que tá exatamente do jeito que eu tô te falando, está num texto que saiu ontem. Deixa eu ver aqui qual que é o nome do texto. Inês, se você estiver me vendo e me ouvindo, você me ajuda aqui? Eu esqueci o nome do texto. Saiu ontem no nosso Facebook, está aqui no nosso Instagram também.
e ele tem os 5 passos dessa respiração dos 5 passos. Ah, o texto eu não consigo achar. Ok, se você tá no nosso aqui Instagram, no nosso IGTV, ou lá no nosso YouTube, ou mesmo no Facebook, existe um vídeo chamado Respiração dos 5 Passos. Esse vídeo, inclusive, quem gravou, por coincidência, fui eu. E aí, a gente fala também, né, no vídeo, como que são esses 5 passos. Se você faz essa respiração dos 5 passos, Elizabeth, eu te garanto, e eu tenho pessoas aqui ao vivo comigo agora, que são prova viva de que essa respiração realmente funciona e nos tira de uma crise de ansiedade e de pânico em 10 minutos. Por favor, vocês que estão aqui ao vivo comigo e que já utilizaram a respiração dos 5 passos, dá aqui para a Elizabeth um ok, para eu não parecer que estou inventando uma situação que é mentirosa. Não estou inventando não, tá? Então, vamos lá. Boa noite, Camila. Boa noite, girassol.jm. Boa noite, Azevedo de Holanda, não sei se é assim. A Tatiane está dizendo assim, psiquiatra me diagnosticou com TAG. Faz pouco tempo, Tatiane? Maria das Dores, boa noite. A Valéria está dizendo assim, eu demorei para aprender a respirar, não tive crise esse dia. Ótimo. A Inês colocou aqui para mim, muito obrigada. O título é Como lidar com uma crise de ansiedade, tá? E dentro desse texto que saiu ontem, ou seja, dia 26, né? A gente fala dos 5 passos, tá bom? A Fernanda tá dizendo assim que funciona. Muito obrigada, Fernanda, pelo seu depoimento. Opa, que eu tô apertando um monte de coisa aqui e a tela tá pulando. Opa, quase encerrei o vídeo. A Valéria tá dizendo, entrei na 2ª semana sem crises. Legal, a Elizabeth tá agradecendo, Vera também. A Valéria tá dizendo eu, Girassol tá botando uma carinha feliz e a Camila tá dizendo ok, tá? Então, assim, existem técnicas simples pra gente sair? Sim. A Tatiane tá dizendo que já faz 1 ano, né? Que você tá em tratamento, então já faz 1 ano que você tá com esse diagnóstico. A Eiko tá dizendo assim, a respiração de 5 passos é resolutiva. Legal, Eiko, obrigada pelo seu testemunho também. É mesmo, tá? E eu e a Inês, né, nós não sofremos de transtornos ansiosos, nós não podemos dizer para vocês que, nossa, a gente sofreu, não. Mas a gente, se não se cuida, entra numa crise de ansiedade, porque crise de ansiedade a gente pode entrar estando ou não dentro de um transtorno ansioso, tá? E a respiração de 5 passos, ela serve para as crianças, para idosos, para você, para mim, para todos nós que estamos nessa pandemia louca, sendo ameaçados de diversas formas. O que a gente sabe é que vai entrar uma nova etapa aqui, né, com relação a todo esse processo de Covid, de coronavírus, e que nós temos que estar preparados. Hidratação é fundamental, respiração é fundamental. Eu fiz um curso esse final de semana, não, mas mais do que final de semana, de quinta a domingo, e a gente falava sobre a questão realmente do nosso estado emocional. É um curso de desenvolvimento pessoal e a gente estuda como a gente mantém um nível alto de energia. E dentro desse curso eu aprendi parte dessas coisas que eu estou falando para vocês. Primeiro, que para você ter um organismo saudável, é preciso que as suas células estejam saudáveis. E precisa simplesmente de 3 elementos básicos. Primeiro elemento é oxigenação. A sua célula precisa de oxigênio. Precisa sim estar com energia, oxigênio. Então, nessa respiração dos 5 passos, que é a respiração diafragmática, você vai conseguir encher o seu pulmão inteiro. Coisa que a gente não faz durante o dia. A gente enche o pulmão do 2º terço e 3º terço. O 1º terço, que é o maior, que é a parte maior do pulmão, normalmente a gente não enche porque a gente não mexe o músculo do diafragma. Então, quando a gente respira, inspira o ar, a barriga cresce porque seu diafragma desce. E quando você expira, a barriga murcha porque seu diafragma sobe. Então, isso é fundamental.
A outra coisa é realmente a gente tá com água, né? Nós precisamos de água. A água consegue fazer toda a limpeza aí que a gente precisa. Então, a gente precisa cuidar muito desses aspectos para a gente realmente conseguir ter qualidade de vida, tá? Vamos ver aqui quem mais tem. E eu vou convidar vocês para, adivinha? Tomar água. Quem tá tomando água comigo, faz um joinha, por favor. E se você não tomar, não tem problema não, tá? Seja sincero, não comigo, com você. É a sua vida, não é? Eu não tô aí pra ver, você pode mentir pra mim, você pode falar qualquer coisa aqui. Mas você sabe qual é a sua verdade. O seu compromisso nunca é com o outro. O seu compromisso sempre, sempre é contigo mesma. Então, presta atenção no que você tá fazendo com você. Eu dizia exatamente disso. Que cuidados que você tá tendo e faça suas escolhas, porque vai ter que modificar. Querendo ou não, por uma doença ou por algo de bom que possa acontecer, mas a vida vai modificar. Bom, vamos lá. A Camila tá dizendo assim, ótima respiração. Boa noite, Elber. Boa noite, Milena. A Valéria tá dizendo assim, aprendi com vocês a respirar. A Fernanda tá dizendo, oxigenar ajuda em qualquer situação. Estou numa situação desagradável, respiro e tomo água sempre. Compartilho com todos isso, porque para mim funciona. Obrigada, Fernanda. A Tatiane está dizendo assim, além de água, antes de dormir, tomo uma caneca de chá. Então, Tatiane, aí a gente tem uma questão, tá? Se você toma muito líquido, né, mesmo sendo água mesmo, antes de dormir, você vai encher sua bexiga. E possivelmente você vai interromper o seu sono. Então, quando a gente vai fazer um planejamento, né, a gente também precisa, para dormir bem, ter um horário que é o nosso horário de sono. O nosso cérebro, gente, vamos fazer um parênteses aqui, né, para explicar isso. E quando a gente entende, fica mais fácil de a gente tomar aquilo para nós, né, porque a gente entendeu, então a gente faz aquilo sem muito mais esforço. O nosso cérebro, ele foi programado, tá? Para economizar energia. O nosso cérebro é um órgão que gasta muita energia. Vocês não têm noção do tanto de energia que a gente gasta a nível dos processos mentais e de todo o esquema cerebral. É um grande computador que a gente tem. E você sabe o quanto você tem que carregar o seu celular, que também é como se fosse um computador, ou mesmo o seu computador, se você estiver me assistindo de um computador ou de um notebook. O nosso cérebro também. Então, para a gente realmente conseguir sobreviver, o nosso cérebro tem 200 milhões de anos, ele foi fazendo aquilo que se chama tornar as coisas automáticas. O cérebro faz condicionamentos. Lembra que eu te falei que a gente precisa, por 21 dias, traçar um caminho neuronal para aquilo virar um hábito? É isso. O cérebro, ele pega algumas coisas e vai colocando na caixinha do piloto automático. Isso eu deixo piloto automático, isso fica piloto automático, isso fica piloto automático. Até a ansiedade é um piloto automático, é um condicionamento mental, é um padrão que você repete e você fixa nisso. Então o cérebro se acostuma às coisas. Por isso que é importantíssimo para a gente uma rotina saudável. Então, se você habitualmente vem dormindo às 11 horas, quando chegar no dia seguinte, perto das 11 horas, 10h30, 20 para as 11, 15 para as 11, já vai começar a ser aberto em você aquilo que a gente chama de janela de sono, que é a vontade de dormir. É o seu cérebro te dizendo assim, viu? Tá aqui, ó, tá anotado aqui, que 11 horas você dorme. Então, vamos lá dormir? Né? Então, o cérebro já se prepara. Isso também funciona, por exemplo, para emagrecimento. Se você tem uma rotina de alimentação toda atrapalhada, o seu corpo nunca sabe se ele vai receber ou não comida. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai armazenar toda a caloria que pode daquele alimento.
Agora, se seu corpo, seu cérebro sabe que de 2 horas em 2 horas, ou de 3 em 3 horas no máximo, você está se alimentando, ele sabe que ele não vai precisar reter todo aquele poder calórico. Por quê? Porque ele sabe que dali um tempo você vai se alimentar de novo. Então, esses hábitos, esses condicionamentos saudáveis nos ajudam muito. Então, vamos supor que você é uma pessoa que habitualmente vai dormir às 11 horas. Se você tomou muita água antes ou muito chá antes, se você está com muito líquido, o seu rim vai fazer toda a filtragem do sangue e você vai encher sua bexiga. Ou seja, lá pelas 2 da manhã, você vai levantar e fazer xixi. E você vai ter uma quebra no seu padrão de sono. Isso não é legal, porque a gente também tem um ritmo de sono até chegar num ponto que a gente é como se zerasse as nossas ondas mentais, que é o sono mais profundo, que é onde a gente se revitaliza, a gente se reabastece da energia necessária. Então, o que eu tô falando para vocês? Vamos beber água? É isso que eu tô falando para vocês. Vamos beber água. Vamos nos condicionar a beber água. Vamos traçar essa trilha de que beber água é uma coisa muito boa para nós. E quando a gente se acostuma, a gente começa a desenvolver dentro do nosso cérebro um centro que se chama centro da sede, que ele fica muito apagado. E muitas pessoas, inclusive pode ser esse seu caso, ao invés de saber que está com sede, acha que está com fome. E ao invés de você tomar um copão de água, você vai lá e come. E parece que não saciou. Por quê? Porque não era a comida que o seu cérebro queria te dizer, era a água. Só que você aprendeu a não tomar água ou tomar outra coisa no lugar de água. E aí você não se hidrata. E aí o cérebro entende isso e você entende, interpretando ele, como sendo fome. Não é fome, é sede. E a gente precisa desenvolver isso dentro da gente. E tudo isso eu tô falando porque a Tatiane me disse que ela toma água antes de dormir, tá? Então, assim, se você tem o hábito de dormir às 11 horas, até às 9 ingira água. Mas depois, se você for ingerir, pouca água. É legal você tomar bastante água em que período? Da manhã, porque o seu corpo ficou parado o tempo todo, fez todos os processos que precisava e de manhã cedo é um momento que uma alimentação boa e uma boa ingestão de água ajuda todos os processos, ajuda você a acordar, ajuda você a se limpar e a você elevar a sua energia, tá bom? Depois que comecei a tomar os chás, fica melhor para dormir. Sim, eu acredito que sim. Mas aí só cuida da quantidade para você não ter que parar o seu sono, né? Não ter que interromper o seu sono para ir no banheiro, tá? Porque daí isso também não deixa você ter um descanso tão bom quanto seria se você tivesse uma sequência de horas bem dormidas, ok? Ó, muita gente me acompanhando. Boa noite, Daniela. A Valéria, ela insiste. Não tomo mesmo. Você tá mandando, pois eu vou fazer diferente. Não tem problema, Valéria. É no seu tempo, no seu ritmo. Esse desafio eu convidei, né? Não que vocês tenham que. Você pode, se você quiser. Ela diz assim, sei, deveria, um dia eu aprendo. Ótimo, vamos tomar mais um golinho? A gente não se acostuma? A gente se acostuma. A gente se acostuma até a sofrer de ansiedade. Incrível isso. Boa noite, temos outra Fernanda aqui. Boa noite, Elisângela, boa noite, Amanda. A Vera tá dizendo assim, tomo água quando eu vou dormir, por isso acordo no meio da noite. Exatamente, exatamente. O pior assim... Eu não falei para vocês que o cérebro aprende a botar tudo no piloto automático? Aí você vai dormir, aí você toma água. Aí você vai outro dia, dorme, e antes de dormir você toma água. Aí outro dia você também vai tomar água. O que seu cérebro vai aprender? Querida, tome água antes de dormir. Daí você vai me dizer, Sandra, eu não consigo não tomar água antes de dormir. Claro que não, claro que não, você está condicionada a fazer isso. Então a gente se condiciona a hábitos. A gente se condiciona a formas de pensar,
a gente se condiciona a formas de ver o mundo. E essa live de hoje é um convite para você aproveitar que tudo muda o tempo todo, para você também mudar algumas coisas. Você vai usar a energia da mudança, você vai usar o movimento na direção daquilo que você quer. Porque se você não fizer isso, vai acontecer a mudança, vai acontecer esse processo. Mas Sandra, você está falando que a gente muda, só que tem os condicionamentos? Exatamente. O que acontece nesse processo de mudança? Isso daqui vai ficando cada vez maior. Vou dar um exemplo para vocês com relação à fobia. Vamos supor que eu estava aqui caminhando na minha vida e de repente, num ponto, eu encontrei uma aranha que me assustou e acabou me picando. E foi um processo dolorido, eu tive um processo de alergia, ou seja, a partir desse fato, eu fiquei com muito medo de aranha. Até aranha pequenininha. E eu vou cultivando, e você vai falando assim, nossa, eu não posso nem ver aranha, porque aconteceu um dia uma aranha e tá. Aí você vai e tem mais uma experiência com a aranha, e aí você vai aumentando essa situação traumática, ao ponto de, para algumas pessoas, isso é tão grande, tão forte, que ela não pode nem ver uma aranha na televisão. E vai aumentando isso, a ponto dela não poder nem ver uma aranha desenhada por uma criança que nem parece aquilo aranha. Então, a gente tem uma tendência a ficar acumulando energia naquele ponto de bloqueio e só aumenta. Sabe aquela história de que cuidado com a laranja podre porque ela apodrece todas à volta? É essa a história. Então, a gente vai acumulando energia num ponto que é um ponto danoso. Todas as situações que tem ansiedade, a gente sabe que atrás dela existem situações traumáticas, existem crenças limitantes que vêm dessas situações traumáticas. E quando a gente se propõe a, de fato, curar o processo da ansiedade, te livrar disso de uma vez por todas, a gente precisa trabalhar esse núcleo que está bloqueando a sua energia. Quando a gente tira isso, o que a gente acontece? Quando eu tiro isso daqui, automaticamente a energia vai passar como seria o fluxo normal. Eu digo assim para as pessoas, imagine que tudo isso é um rio, e ao longo da sua vida vai caindo lixo, árvore, troncos, folhas, pedras, sacos de lixo do seu rio. O que o rio faz? Ele para de ir? Não, ele vai por caminhos alternativos, ele vai formando um monte de riachos. Aí você olha e o rio, para chegar no mar, custa. Por quê? Porque ele se dispersou em outros pequenos riachos. Então, todo o processo é o quê? É tirar o lixo. Você não precisa colocar nada. Você precisa tirar as coisas que estão aí, bloqueando o fluxo da sua energia, bloqueando o movimento, bloqueando a mudança. Porque a mudança é vida. É a segunda certeza que a gente tem. A primeira é que a gente vai morrer. E a segunda é que tudo muda o tempo todo, querendo ou não, sabendo ou não. A natureza é assim, a lua é assim, o sol à noite é assim, a sua vida é assim. Você tem, nesse exato momento, um monte de células morrendo e um monte de células nascendo. Mas a gente não percebe. A gente só percebe quando a gente olha fotos antigas da gente e diz, nossa, essa ruguinha aqui, eu não tinha, agora eu tenho. Então a gente se modifica e a gente acha que a mudança é ruim. Quando a gente olha no espelho e a gente percebe certas marcas, a gente olha que isso é um envelhecer. E eu digo assim, envelhecimento não existe, existe crescimento. Porque o tempo todo, mesmo quando você é velho, suas células continuam se reproduzindo. Então, a gente precisa direcionar a qualidade dessa reprodução celular e a quantidade de energia, para que você possa estar, sim, nos seus 80, 60, 70, não importa o tempo que você definiu que você vai viver, numa qualidade de vida alta. E para isso você precisa, sim, estar com uma quantidade de energia circulando, se movimentando muito bem aí dentro. Então, por favor, não pare seu processo de crescimento.
se permita jogar aí, ir no fluxo. Você aproveitar isso, desfrutar essa mudança, olhar e dizer assim, ok, pode ser para melhor. Eu estou cansada de ver pessoas dizendo para mim que tudo que tem acontecido com relação ao Covid foi bom. Mas não foi esse o primeiro impacto. O primeiro impacto assusta. E o que a gente faz é tornar essa mudança uma constante que é familiar. Eu sei que vai mudar. Eu sei que daqui a pouco vai acontecer qualquer outra coisa que vai mudar novamente o curso. E tudo bem. Faz parte do movimento. O que importa é que eu não travei. O que importa é que eu tô aqui. E se eu estiver dando uma travadinha, eu crio alguma estratégia para isso não ficar grande, isso não aglomerar e eu continuar o meu percurso. Desacelerando aqui no alto e acelerando aqui. Aqui eu tenho que andar caminhando. Aqui eu tenho que andar, que é a parte mais, vamos supor, do ruim, né? A parte do baixo. Aqui eu tenho que acelerar como se eu tivesse com uma Ferrari. A gente faz o contrário. A gente passa muito rapidamente aqui no ponto alto e aqui no ponto baixo, meu Deus do céu, parece que a gente está caminhando com 50 bolhas no pé e ainda em cima de caco de vidro. Ou seja, a gente não anda. A gente fica aqui parado. Daí a gente vê a vida das outras pessoas andando e a gente se pergunta, nossa, como que ela consegue, né? A vida dela andar e a minha não. É porque ela aprendeu a mudar, sair disso daqui mais rápido e permanecer num bom estado emocional mais lentamente. Ou seja, eu aproveito. Existem técnicas para isso? Sim. Você lembra quando eu perguntei para você se você reclama muito? Quando a gente reclama, você sabe o que nós estamos fazendo? Ficando aqui, ó. Quando a gente agradece, aonde a gente vai? Pra cá. Quando eu tenho eu tenho que beber água, eu tô aqui. Quando eu digo assim, eu posso beber água, eu tô aqui. Pequenas coisas. Quando você tá mal, aí deitada na cama, perdendo a esperança de tudo, querendo que o mundo acabe, você tá no baixo. Se você se espreguiça, porque você vai ter que em algum momento fazer alguma coisa, levantar, que seja pelo mínimo que seja, e você faz só esse movimento aqui, ó, de alongar, você já ajuda o processo de desintoxicação das suas células, porque as suas células na tensão ficam uma apertadinha contra a outra, e quando você se alonga, elas fazem isso. E aí todo o lixo que está dentro da célula pode ser jogado para a corrente sanguínea, pode ser jogado na sua respiração e você se limpa. Então a tua tarefa, estamos encerrando, é terminar de tomar o seu copo d'água, a sua caneca d'água, o que mais? A sua garrafa d'água. Vamos lá? Deixa eu ver enquanto isso. Boa noite, Priscila. Boa noite, Bruna. Boa noite, Ana Santana. A Tatiana tá dizendo, quando eu estou em crise, tomo água e ajuda a diminuir as tonturas. Sim, hidratação é poder. A Valéria, vou tentar tomar nem que for um copo no dia. É isso aí, gostei. Tatiane, já tive crises muito fortes com vários sintomas. A Priscila tá dizendo, eita, e quando você tem pavor de um animal, mas nem nunca aconteceu nada, para mal de ver na TV. Às vezes não foi com você, mas foi com algo que você experienciou, ouviu falar ou imaginou, e isso a gente sabe que para você se sentir traumatizada, você não necessariamente precisa viver a experiência. Você pode observar a experiência, você pode escutar um relato, você pode estar inclusive filmes, né? Eles podem nos traumatizar. Eu não preciso passar. Você lembra do poder da mente? Quando a gente imagina, aquilo se torna realidade, tá? Vamos lá. A Priscila tá falando 140 anos, a Stefana, ansiolítico. Quase tá dando meu tempo, minha gente. A Vera tá dizendo, obrigada, Sandra, aprendi muito hoje. A Stephanie tá perguntando,
Ansiolítico, alprazolam, ele vicia. Todos os benzodiazepínicos só podem ser tomados sem risco de causar dependência por 6 semanas, tá bom? Deixa eu ver aqui. Gente, nos últimos minutinhos final, tá? Te convido a tomar água, que é o que eu vou fazer agora, e você deixar aqui nos comentários o que foi bom na live de hoje. E de que forma que eu e a Inês, através do Chega de Medo e Ansiedade, pudemos colaborar com você hoje. O que de fato você leva para você, além do desafio, tá? O desafio eu já tô aqui considerando que você vai fazer, né? Valéria já topou em tomar um copo de água. E você? Você vai dobrar a sua quantidade de água pelos próximos 21 dias. A gente vai se ver na próxima live e eu vou cobrar de você. Legal? E me permita fazer isso, porque eu tô te ajudando a mudar com facilidade, a usar a mudança a seu favor e com isso automaticamente combater a ansiedade, tá? Boa noite, Raquel. A Stephanie tá falando que toma há 8 meses direto. Stephanie, essa questão dos benzodiazepínicos é um problema, viu? Né? E olha, se você toma ansiolítico, antidepressivo e você não toma água, você não tem noção que... Ó, Priscila falou que passou uma moto acelerando, né? Então, acabou de passar de novo. Mas é assim, são as mudanças, né? Acontecem. Vamos lá ver. Então, para quem não toma água e toma ansiolítico antidepressivo, você usa só 10%, 20% da capacidade do remédio. Você quer melhorar o desempenho do medicamento em você? Toma água. Aí você vai ver diferença, tá? A Priscila tá dizendo assim, te ver é sempre bom, chega de medo e ansiedade, mudou a minha vida, vão continuar tomando muita água e deixar fluir. A Valéria tá dizendo assim que eu posso cobrar. Que bom. A Vera tá dizendo que o bom da live foi aprender a tomar mais água pela manhã, parar de reclamar. Vera, foi você que numa outra live disse também isso, né? Da reclamação. É legal quando a gente foca em algum aspecto que a gente precisa mudar. Porque a gente pega aquilo e se determina, pelos próximos 21 dias eu vou parar de reclamar. Ou quando eu reclamo, depois logo, eu já conserto e digo, não, peraí, né? Vamos reformular isso que eu tô dizendo. E assim a gente vai se ensinando a sair do condicionamento da reclamação e ir para outro nível de coisas e facilitar a forma que você vê a vida, né? A Valéria tá dizendo, tem muita água no copo já, né? Ó, o meu tá pouquinho. Eu vou terminar agora com vocês antes de terminar, tá? Aê! Tem mais um golinho. E agora eu quero fazer um tintim. Um tintim à vida, um tintim à mudança, um tintim, gente, a garrafa que tá vazia, porque eu posso encher de coisa boa, encher de coisas que funcionam, encher do foca no que funciona. Eu quero sim que seu copo esteja vazio, para que você possa escolher de agora em diante com o que você vai preencher. Porque um copo cheio, minha gente, não tem como caber mais nada. Então, primeiro a gente precisa esvaziar, precisa limpar, precisa tirar todas as toxinas, todos os venenos que tem dentro da gente, seja a nível emocional, mental ou físico, para daí a gente mais vazio, a gente possa começar a preencher com aquilo que de fato vai transformar a sua vida em algo extraordinário. É esse o desafio, é esse o meu convite e é isso que eu desejo para você, com todo o meu coração. Muito bem, gente. A Eiko tá dizendo, a vida é simples, gratidão por nos indicar o caminho. A Valéria tá dizendo, estou bêbada já só de te ver.
Ai, ai, ai. Já pensou se a água tivesse esse poder, né? De inebriar? Bom, vamos lá, minha gente. Então, vamos para os recados finais. Recados finais são: sexta-feira nós vamos ter live e vai ter mudanças aí, minha gente. Na sexta-feira eu vou contar para vocês qual vai ser a mudança. Na sexta-feira, agora, vai ter uma live chamada... Ih, me perdi aqui, botei o nome da live errada. Eita, nós! Bom, vocês aguardem e confiem que o nome da live vem. Só ficar aí antenada nos nossos canais, que a gente sempre faz a noção das outras lives. Tem algumas lives muito preciosas, tá? Assista a live O Poder da Mente, que aí você vai ter uma noção de parte das coisas que eu falei hoje. Beleza, gente? Muito obrigada pela sua presença. Fico muito feliz, extremamente grata que o bem que você deu a você mesma retorne em dobro para ti, para que você possa fazer melhor ainda para as pessoas que estão do seu lado. Beijo grande. A Inês está me salvando aqui novamente. O Chega de Dúvidas de sexta-feira agora se chama Ansiedade causa pensamentos suicidas? Então a gente vai falar sobre o link da ansiedade e da questão do suicídio, tá bom? Então, muito bem, gente. Ficamos por aqui. Beijo para todos vocês e foca no que funciona. Sexta-feira a gente se vê,